Saudações em Cristo, eu quero hoje compartilhar com você o texto de Hebreus capítulo 4, do versículo 14 até o versículo 16, que diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Eu quero parar por aqui por enquanto, porque o texto é uma exortação a todo aquele que creu em Jesus como Salvador, a manter firme a sua fé, manter firme a sua confissão. Considerando que Jesus, como grande sumo sacerdote, ele penetrou os céus. Aqui uma referência aos sacerdotes do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele que entrava num compartimento do tabernáculo chamado Santo dos Santos, e ele fazia isso uma vez por ano para oferecer ali uma propiciação pelos pecados do povo de Israel. E então esse tipo de oferta, de sacrifício era oferecido uma vez por ano, e ele então tinha autoridade para entrar nesse compartimento, nesse lugar do tabernáculo que ninguém mais podia entrar. Jesus, como sumo sacerdote, ele é superior a todo sacerdote, a todo sumo sacerdote da Antiga Aliança, porque ele penetrou os céus, ele está não no Santo dos Santos, naquela parte do tabernáculo, mas ele adentrou os céus, e nos céus Jesus, como sumo sacerdote, intercede pelo seu povo. Então assim devemos conservar firmes a nossa confissão. E o texto continua dizendo: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, como sumo sacerdote, é aquele que compadece das fraquezas daqueles por quem ele intercede. Jesus, que ele assumiu a forma humana e se submeteu a todas as mazelas da vida no mundo. Jesus se submeteu ao sofrimento que qualquer pessoa passa no mundo. Jesus limitou-se à natureza humana e submeteu-se a sofrer no mundo caído. Jesus, sendo Deus, ele se humilhou e assumiu a forma humana. Contudo, o texto diz que ele não teve pecado. Ele sofreu as dores do pecado, mas não os pecados dele próprio. Ele sofreu as dores do pecado daqueles por quem ele morreu. Portanto, assim, o texto conclui dizendo: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus, nosso sumo sacerdote, que sabe o que é sofrer, ele está à disposição dos seus filhos para que ele derrame graça, ele derrame misericórdia e ele derrame o seu socorro em ocasião oportuna. Quando nós precisamos, nós podemos recorrer a esse Jesus, que é o sumo sacerdote, o supremo sacerdote, aquele que veio para servir o seu povo, não apenas oferecendo um sacrifício, mas ele próprio sendo o sacrifício. Que Deus nos abençoe e que nós confiemos nesse Jesus. Guardemos firmes a nossa confissão. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.